Eu tenho algo de Deus, Deus colocou algo no meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62, eu quero ler com você nessa noite. Você encontrou? Lucas capítulo 9, versículo 57. Amém? Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, que eu quero ilustrar essa mensagem com o testemunho do nosso irmão Eliseu. Versículo 19 em diante, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amados, eu não quero fugir. Lá em Piedade, a gente tem recebido muitos pastores sempre falando de um novo tempo. E aqui não há de ser diferente. O bispo André, o pastor André Nunes e todos os pastores dessa casa, a gente tem falado bastante sobre um novo tempo. E um novo tempo, ele requer de nós algumas características. Um novo tempo, e quando a gente fala de um novo tempo em relação ao Senhor para a nossa vida, requer de nós algumas atitudes. E eu quero usar esses dois textos para que a gente possa, em primeiro lugar, entender como Jesus vê isso para nós. E depois, usando o testemunho e as atitudes de Eliseu, para que a gente possa entender o que o Senhor espera para nós. Como às vezes nós esperamos que pela nossa oração Deus resolva todos os nossos problemas. E as orações são, sem dúvida nenhuma, fundamentais para a vida de um crente. Oração é como o oxigênio de um crente. Você não consegue viver sem respirar e o crente não pode viver sem orar. A oração precisa fazer parte da nossa vida. Oração, a gente tenta simplificar, dizendo que é conversar, é se relacionar com Deus, e de fato não é muito mais complicado do que isso, mas a oração nos aproxima do Pai, daquele que nos chamou. E o tema dessa mensagem de hoje é vivendo uma mudança radical. Eliseu, ele tinha uma vida comum, mas ele tinha em primeiro lugar uma expectativa. Quando Jesus chega para aqueles homens, quando ele tem aquela interação, aquela conversa que nós lemos aqui com os seus discípulos, perceba comigo que, em primeiro lugar, aqueles discípulos estão tentando barganhar com ele. Aqueles discípulos, eles não estão dizendo assim, não se trata de uma situação, quando um discípulo fala, deixa eu enterrar os meus mortos,
Aqueles que ele está dizendo para enterrar, não haviam morrido naquele momento. Jesus jamais negaria a nós a possibilidade de estarmos perto daqueles que, quando a gente perde alguém, necessariamente ele principalmente é o primeiro a estar do nosso lado. E a gente tem vivido um tempo de pandemia. Quantos sepultamentos eu já participei nesses últimos ano e meio, nesse último ano e meio, ou quase 2 anos? Algumas dezenas. Coisa incrível isso. Aí você pode até perguntar assim, é de tudo de Covid? A grande maioria de Covid. Mas Deus tem nos abençoado e nos guardado lá na igreja de uma maneira tal, e a gente conversa com outros pastores, mas lá nesse período apenas 2 pessoas faleceram de Covid. Já faleceu gente de câncer, eu acho até de susto já faleceu gente nesse período. Mas de Covid apenas 2 pessoas. A gente fica perguntando assim, eu me pego perguntando, ou o Senhor nos tem guardado, e Ele de fato nos tem guardado, mas o motivo pelo qual nos tem guardado, ou a gente está, talvez não esteja muito bem. Fico imaginando, a gente precisa melhorar muito, porque se Deus começasse a levar um bocado de gente, talvez a gente se desviasse, talvez a gente falhasse. A gente precisa se aproximar mais de Deus, para entender como o salmista diz, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Deus vê tudo de maneira diferente da nossa. Quando alguém que serve ao Senhor morre, não há tristeza no céu. A tristeza e a dor fica aqui para a gente, que perde uma pessoa que a gente ama. Mas no céu, há festa. Se Deus está dizendo que para Ele é preciosa a morte dos seus santos, é porque é precioso. E aquilo que é precioso é porque tem valor. É algo especial para Deus. Porque nós estamos seguindo para o Pai. Mas eu quero destacar contigo 4 pontos desses 2 textos que lemos. O primeiro ponto é entender o valor do chamado. Você sabia que você tem um chamado? Alô? Tem alguém aí comigo? Você sabia que você recebeu um chamado de Deus? Amados, se nós estamos aqui na terra ainda, é porque Deus ainda não acabou, não completou, não terminou a obra dele na nossa vida. Você concorda comigo? Se já houvesse terminado, se o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida tivesse sido concluído, você concorda que não teria mais sentido nós estarmos aqui? Alô, sim ou não? E se você e eu estamos aqui, é porque ainda tem coisa de Deus para nós. Ainda tem um processo de Deus para nós. Ele ainda precisa, Ele ainda conta conosco. Ele ainda tem coisas para cumprir na nossa vida. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos mais aqui. Ele já teria nos levado para Ele. Há um chamado de Deus para a nossa vida. E entender o valor é algo importante, é algo fundamental para mim e para você. Valor, se a gente tenta explicar, é quando nós atribuímos um determinado valor a coisas. E isso está relacionado com a nossa percepção. Não necessariamente está relacionado com valor monetário, com valor financeiro. Você lembra que havia um comercial que dizia, tais coisas não têm preço? É porque não dá para inferir um valor a determinadas coisas. Você conseguiria dizer quanto vale o teu marido? Espero que seja alguém de valor. A tua esposa? Também espero que você tenha ela em alta estima. Mas você já parou para pensar no valor do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus filhos? Você já parou para pensar que a gente não consegue aferir, a gente não consegue inferir um valor monetário sobre isso, mas é algo que a gente entende, que tem valor para a gente, sim ou não? Preciso que você me ajude, senão eu vou achar que você está dormindo. E é de acordo com a importância daquela coisa ou daquela pessoa que nós estabelecemos juízo de valor, o quanto aquilo significa para nós. Tem gente que morre e a pessoa só falta dar festa, graças a Deus que se foi. Mas tem outros que quando morrem, parece que o outro morreu junto, porque
carrega aquele luto, e não há nenhum problema em carregar o luto. Mas é preciso entender que nós que ficamos vivos, ainda há um processo de Deus para nós. Nós não podemos ser sepultados com aqueles que morreram, porque para eles se acabou, mas para nós não. E nós que somos pastores, nós convivemos com isso, com pessoas que perdem, pessoas que amam, e se mantêm naquele luto por um tempo indeterminado, e parece que nunca vai se livrar daquilo, não consegue caminhar, não consegue seguir, não consegue colocar para frente sua vida, sua história e o seu chamado. Qual o valor de alguém que você ama? Pessoas que você dá valor. Pensa comigo quando Davi, ele vai à eira de Araúna, e ele precisa fazer um sacrifício ao Senhor, e ele chega diante de Araúna, e ele fala, ó Araúna, eu vim à sua terra para fazer um sacrifício ao Senhor. E Araúna, dono daquela terra, ele diz, meu rei, fica à vontade. Aqui está a madeira para os trilhos, para você botar fogo na oferta. Aqui tem o bezerro para a oferta, tem o lugar, fica à vontade. Você não precisa pagar nada. E Davi diz, eu não darei ao Senhor algo que não me custe. Tem que ter valor para a gente. Davi, ele entendeu isso. Davi era um homem à frente do seu tempo. Muitas pessoas falam do tempo da lei, o Antigo Testamento, é lei, é lei, é lei. Davi, por exemplo, é alguém que rompe com a lei. É como se ele vivesse na graça, porque ele adorava de uma maneira diferente, ele não tinha nenhuma religiosidade, ele pulava, ele saltava, ele cantava na presença do Senhor, e ele já viveu, ele já percebia que haveria de vir o Senhor. Sabe, você não está limitado a viver de acordo com a nossa pequena mente. Nós podemos transcender a isso. Davi percebeu isso e ele dava valor a isso. Outro dia eu li sobre Billy Graham. Billy Graham, todo mundo já ouviu falar, é um grande evangelista dos nossos tempos. Milhões de pessoas estavam lá no estudo, no que falava sobre ele. Vieram a Jesus através da vida, do ministério e do testemunho daquele homem. Coisa linda isso, coisa tremenda. Ele, por muitos anos, ele era consultor, ele era conselheiro dos presidentes do país mais poderoso dessa terra por muitos anos. E ele aconselhava os presidentes americanos, ele dava orientações, direções para aqueles homens. E um dia, ou vários dias, várias vezes, pessoas do partido daqueles presidentes vieram a Billy Graham dizendo, Billy Graham, da maneira que você é respeitado nesse país, que você é respeitado pelos congressistas, que você é respeitado por esse povo, se você se candidatar, você será eleito como presidente dos Estados Unidos. Rapaz, aceita isso, cara. E Billy Graham sempre rejeitou, e uma vez ele disse, eu jamais me rebaixarei. Eu não posso trocar o chamado do meu Deus para se tornar presidente de um país, ainda que esse país seja poderoso, porque muito mais poderoso, mais alto, mais sublime é o chamado dele para a minha vida. Amados, ser chamado por Deus é algo de muito valor, é algo muito especial. Eu vim aqui hoje, talvez o cerne dessa mensagem, talvez se ela se concentre em falar do chamado de Deus para mim e para a sua vida, e eu sei que eu não falo para todos que serão pastores, nós não todos, nem todos seremos pastores, mas todos nós temos um chamado de Deus, e precisamos entender qual é esse chamado de Deus, porque quando nós entendemos isso, nos alinhamos com a vontade de Deus, e o chamado dele se cumpre na nossa vida. Às vezes nós esperamos que coisas aconteçam na nossa vida, mas nós estamos desalinhados com a vontade dele. Você imagina se o meu chamado fosse para ser cantor? Ia mandar a igreja embora. Não ia dar certo. Mas cada um de nós tem um chamado. E a gente precisa entender isso, que não está relacionado com a nossa perfeição, não está relacionado com a nossa beleza, não está relacionado com as nossas capacidades, não está relacionado com o que a gente pode fazer pela nossa própria força, mas está relacionado com o propósito dele para a minha vida.
E Ele tem um propósito para mim e para você. E quando a gente consegue entender isso, as coisas acontecem na nossa vida. Eu trabalhei 28 anos em indústria farmacêutica, e eu tinha uma vida profissional, que toda vida profissional tem trabalhos, tem dificuldades, tem suas lutas, mas eu tinha uma vida profissional muito bem sucedida. Mas você sabe o que é? E graças a Deus, eu sempre fui, e não é o que eu digo, mas é tudo que eu ouvi ao longo da minha vida profissional, pessoas dizendo da minha capacidade, da minha eficiência, da minha eficácia. A gente, em indústria farmacêutica, você aprende que 100% é o mínimo que se espera dos medicamentos e do nosso trabalho. Quando um medicamento tinha como resultado 98%, 99%, 99,9% já era triste para a gente. Eficácia e eficiência era a palavra de ordem do laboratório da profissão onde eu exercia. Essa era a nossa expectativa, sempre. A gente sempre queria o melhor rendimento, e nas empresas por onde eu passei, eu sempre fui o cara de melhorar processos, de tornar os processos mais eficientes, com menor custo, maior produtividade. Eu chegava num lugar e começava a analisar os processos, e analisar a forma como se faziam as coisas, os equipamentos, e começava a dizer, não, isso, e fazer contas. Essa era a minha chamada no trabalho. Mas você sabe o que é alguém ser bem-sucedido na sua profissão, mas faltava alguma coisa? Faltava alguma coisa, eu não me sentia com prazer. Eu era dizimista, eu era ofertante, passava por momentos difíceis financeiramente, porque eu não conseguia entender como era, mas um dia eu recebi um chamado de Deus, e aquilo começou a mudar a minha vida, e quando eu fui chamado então para ficar na igreja, para ser pastor em tempo integral, eu amo isso que eu faço. Eu entendi que o meu chamado estava relacionado a isso. Mesmo ganhando muito menos, eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais bem-aventurado, eu sou muito mais próspero. Porque o chamado de Deus fez toda a diferença na minha vida. Longe de ser perfeito como homem ou como pastor, tenho 500 milhões de defeitos. Por isso estou aqui ainda. Estou lutando para que eles sejam esgotados. Mas ainda assim, eu não gostaria, eu não me vejo num outro lugar. De vez em quando recebo um e-mail, um convite para participar de um processo seletivo, de um laboratório aqui, ali ou acolá, e eu sempre digo, não, para lá eu não volto mais. Sabe, porque o chamado de Deus para mim e para você tem que estar no mais alto da nossa lista de valores. O que seria um chamado? Um chamado no nível mais alto, nós fomos chamados para a salvação, para a vida eterna, amém? E não podemos perder isso de vista. Esse é o objetivo final da igreja. A maior obra do Espírito Santo não é levantar grandes ministérios. A maior obra do Espírito Santo não é construir grandes igrejas. A maior obra do Espírito Santo não é criar ministérios na igreja, mas a maior obra do Espírito Santo é fazer você e eu iguais a Jesus. Porque quando a gente se torna igual a Ele, aí a obra está completa, aí Ele pode nos levar. Essa é a maior obra do Espírito Santo. E o fim da nossa história nessa terra é também o começo da nossa vida após a morte fora desse corpo, que será glorificado. Mas voltando aqui para a terra, enquanto nós estamos aqui, fomos chamados não para imitar o mundo, mas nós fomos chamados para fazer diferente do mundo. Você sabe o que é estar dentro e ser chamado para fora? Foi para isso que Jesus nos chamou. O chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo para nós, é para que a gente mude a nossa cabeça, é uma metanoia, é algo que muda. Fomos chamados para fora, sendo assim, precisamos viver não como quem vai morrer, mas como quem vai viver eternamente. Porque aqueles que são salvos não viverão como salvos quando a morte chegar, mas vivem como salvos hoje. A nossa jornada de hoje já precisa ser semelhante à jornada de Jesus.
Nós já precisamos agir como salvos hoje. Não precisa esperar amanhã para chegar o dia da morte. Nós já somos salvos e vivemos como salvos hoje. É agora, é já. Não precisa esperar passar o tempo. Mas é hoje que Ele espera um bom testemunho nosso. O chamado precisa fazer parte da sua vida. E você precisa seguir essa caminhada com Cristo. E estar atento. Pois quando nós caminhamos com Cristo, um dia, uma virada radical na nossa vida pode acontecer. Você está preparado para isso hoje? Alô? Quem está acordado diz amém. Você está preparado? Você imagina você caminhando com Cristo? Caminhando, e de repente, como aconteceu com Paulo. Pastor Ednei falou na quarta-feira passada lá em Piedade. Paulo, ele tinha uma vida bem sucedida. O cara era um construtor, na época se habitava em tendas, ele era um construtor desse aí, talvez hoje fosse um dono da Odebrecht, dessas não, porque ia ser preso. Mas ia ser dono de uma empresa com direção honesta. Mas Paulo seria um grande construtor. Era um homem criado aos pés de Gamaliel, era um doutor, respeitado da lei. Era alguém inteligente, alguém importante. Você já deve ter ouvido falar que todo crente é burro. Já deve ter escutado falar isso. Mas é porque eles não conseguem entender como a gente entende. Eles não conseguem ver o que a gente vê. Eles estão com escamas nos olhos. Mas quando a escama dos olhos deles é arrancada, assim como a minha foi arrancada um dia, assim como a sua foi arrancada, a gente consegue entender que a nossa vida não se limita a essa. Eu ouvia um grande filósofo falando, e ele fazia uma anarquia ao cristianismo. Ele dizia, eu como filósofo e como físico, eu acho muito bonito quando um pastor chega em um sepultamento, e ele fala, ô rapaz, fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai te consolar. E essa pessoa, esse corpo aqui que está morto, ele vai ser transformado. E é um filósofo famoso, conhece muito de Bíblia, mas é um ateu. E ele dizia, e esse corpo vai ser transformado, e você se encontrará com ele na glória. Aí ele disse, que bonito isso, porque isso enche os corações de alegria. Aí ele disse, se como físico eu fosse dizer que esse corpo vai se transformar em cinzas de carbono, e aqui acaba toda a matéria, aí você não teria alegria nisso. E ele estava debochando da nossa fé. Mas coitado dele, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele e o faça encontrar, para ele entender quanta asneira ele disse. Porque nós somos daqueles que cremos que a nossa vida não se limita a essa terra. Paulo nos chama a atenção para isso. Se nós fôssemos assim, miseráveis que somos, se acreditássemos que a nossa vida se limita apenas ao que vivemos e ao que vemos aqui. Nós somos aqueles que não podemos retroceder, que vivemos pela fé. E é pela fé que o gás se multiplica no botijão. É pela fé que os milagres acontecem. É pela fé que a gente crê na provisão. É pela fé que a gente crê na vida eterna. É pela fé que a gente crê num Deus que a gente não vê, mas a gente sabe que Ele é verdadeiro, que Ele é vivo, que Ele é real. É pela fé. Você precisa estar atento, porque um dia a história da sua vida pode sofrer uma mudança radical. Paulo vai dizer para nós em Romanos 8:28, todas as coisas, não diz algumas coisas, diz todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas cooperam. Não são algumas coisas, não são algumas poucas coisas, são todas as coisas que cooperam. Romanos 9, a partir do versículo 20, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Tem filho do Deus vivo aqui? Você foi chamada por Deus. E a nossa vida pode ser mudada, pode ser transformada radicalmente. Basta um espaço. Você precisa desejar essa mudança. O segundo que eu quero que você entenda é reconhecer a autoridade e o poder investido em você. Jesus disse: fiquem tranquilos, porque vocês nunca estarão sós. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vocês não estarão sozinhos. Não se preocupem, não tenham medo de fazer a obra, não tenham medo de cumprir seu chamado, porque eu, Senhor, garanto isso. E tudo aquilo que nós precisamos, toda autoridade e poder, Ele já compartilhou conosco. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, poderá te causar dano algum. A gente às vezes pensa que viver uma vida com Deus é viver uma vida sem aventura, mas que aventura linda é saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. E que coisa tremenda, porque o Evangelho não é uma vida de facilidades. Não pelo fato de nós recebermos a Jesus, que recebemos uma carta nos liberando de todos os problemas da vida, de todas as dificuldades, mas é o nosso posicionamento diante das dificuldades, diante das lutas, que diz quem nós somos em Deus. Porque a palavra já foi liberada, a palavra já deu poder sobre a igreja, mas às vezes as lutas vêm, e nós baixamos a cabeça e deixamos que as lutas nos destruam. Esquecemos o nosso chamado. Esquecemos que o Senhor confiou a mim e a você um projeto de vida. Amados, entenda que Deus tem uma obra para você fazer que só você pode fazer. Existe alguém a ser alcançado que só você pode alcançar. Será que você consegue entender isso? Aí na galeria, será que você consegue entender isso? Sabe, tem lugares que eu não vou conseguir ir. Tem pessoas que eu não vou conseguir acessar. Mas você consegue, você vai, Deus te chamou para isso. Deus chamou Paulo, porque sabia que somente Paulo se colocaria diante de Agripa, diante daqueles homens poderosos da época, até diante do imperador. Existem pessoas na tua caminhada, e não perca as oportunidades de ganhar pessoas para o Senhor. Você tem um chamado. E quando nós reconhecemos, a gente acha às vezes que toda a responsabilidade recai sobre o ombro do pastor. Não, o pastor que tem que ganhar almas. Não, amados, não é pastor que gera ovelhas. Você já ouviu falar que mangueira dá abacate? Acho que não. Você já ouviu falar que cachorro gera gatinho? Também acho que não. Cachorro gera cachorro, gato gera gato, mas ovelha gera... Ovelha. Não é pastor que gera ovelha, pastor pastoreia ovelha. Pastor cuida de ovelhas. E você não faz ideia.
Você não faz ideia, nós somos seres humanos como qualquer um de vocês. Estamos propensos às mesmas dificuldades, como Paulo vai dizer sobre Elias, as mesmas falhas, as mesmas deficiências. Nós não somos melhores do que ninguém, nós só temos uma responsabilidade diferente. Das nossas costas vai ser cobrado sobre a vida de vocês. E a gente precisa ter cuidado com isso. Cada vez que a gente sobe a esse lugar para pregar, não é para aparecer, não é para fazer bonitinho, não é para ter uma bela performance, é para falar para o povo mais importante dessa terra, é para falar para o povo que vai herdar a salvação, que já herdou a salvação, é para falar para os filhos e filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, herdeiros, co-herdeiros da promessa, aqueles que se empenham em cumprir a vontade de Deus. E uma palavra errada que a gente fala daqui pode destruir a vida de algumas pessoas. É uma grande responsabilidade estar aqui, não é uma brincadeira, todo domingo à noite, quando a gente tem que estar, e é um prazer estar aqui, quem gosta de pregar, quem gosta de estar aqui, é maravilhoso, mas a gente sabe a responsabilidade, é como é importante isso, a gente não fala para qualquer um, irmãos. Às vezes é um momento que você fica atento, o Espírito Santo te capta, dizendo, eu tenho chamado para a tua vida. E aí você, às vezes uma pessoa que veio à igreja numa visita, como temos muitos visitantes hoje, mas de repente a pessoa entende, capta a palavra do Espírito, recebe o chamado, e entrega a sua vida a Ele, e aí começa uma mudança radical na sua vida. Precisamos reconhecer e perceber que todas as ferramentas e capacitações necessárias para o desenvolvimento do chamado, de maneira eficaz, de maneira eficiente, foram depositadas na sua vida. O Espírito Santo te ensina. Você sabia que o Espírito Santo é mestre? Alô, você sabe disso? Amados, eu me lembro no começo da minha caminhada, um pastor amigo, ele disse para mim assim, Carlos, está vendo essa Bíblia? Eu, sim, pastor. Ele disse, olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando você compra um livro, esse livro não vem com o autor. Mas a Bíblia é o único livro que vem com o autor, que você leva o autor para casa. Aí eu disse assim, peraí, como assim? A Bíblia não foi escrita por homens? E ele disse, sim, 40 homens, mas divinamente inspiradas pelo Senhor. Palavra de Deus, há poder nessa palavra. Há poder capaz de quebrar cadeias. O pastor ministrou aqui sobre cadeias sendo quebradas. Há poder, quando a gente conhece a palavra, há poder para quebrar cadeias. Durante muitos anos, a igreja romana proibia o povo, escrevia a Bíblia em latim para evitar que o povo pudesse ler, porque quando o povo lê a palavra, o povo se liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu li uma matéria esses dias que na China, a Apple fechou um acordo com o governo chinês e acabou com os aplicativos de Bíblia nos iOS. Porque eles não querem que aquele povo tenha a capacidade de conhecer a verdade e serem libertos. Aquele pastor falou para mim, quando você for ler a Bíblia, você ore, pedindo ao Espírito Santo que te dê direção, pedindo ao Espírito Santo, não seja religioso, não faça com religiosidade, ore, simplesmente peça, Espírito Santo, me ensina a tua palavra, o que quer dizer isso? Oh, amados, coisa linda, que na época minha esposa trabalhava, nossa filha caçula ficava com alguém, e eu corria para casa e eu lia a Bíblia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, passava a tarde, começo da noite, até que ela chegasse em casa, eu lendo a Bíblia e orando e conversando, e o Senhor me explicando coisas. E aí um dia eu fui fazer um seminário, e durante o seminário, o Espírito Santo falava comigo, Carlos, presta atenção, porque isso que ele vai falar agora, eu já te ensinei. E eu falava, é mesmo? E ele é. E ele, o professor, o mestre ensinava. E de repente, caramba, só faltava eu olhar para o lado assim, mas era para dentro. E dizer, caramba, mestre, o senhor falou mesmo. Você serve a um Deus que fala.
Você serve a um Deus que te ensina. E a palavra diz que o Espírito Santo nos guia por toda a verdade. Não é meia verdade, não é meia palavra, não é meia Bíblia, não é o Antigo, não é o Novo Testamento, é toda a Bíblia. O Espírito Santo te guia por toda a verdade. Entenda isso para que você possa ser bem-sucedido no seu chamado. 3. Nós precisamos quebrar as pontes com o passado. Amados, a gente tem um hábito terrível de manter algumas condutas que não condizem, que não são coerentes com a conduta de quem recebeu Jesus. Eliseu, ele nos dá esse exemplo. Eliseu, ele pega os bois que ele usava para trilhar a terra, ele pega o trilho que era de madeira, ele desmonta aquilo tudo, do trilho de madeira ele faz uma fogueira, ele mata aquele boi, ele põe para cozinhar, chama o povo e dá uma festa e distribui a carne para todo mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Para essa vida, eu nunca mais volto. Nunca mais. E dito e feito, você conhece a vida de Eliseu, você percebe que ele nunca mais voltou para a vida do passado. Quanta gente fica flertando com o passado, fica flertando com coisas que já passaram, deixam de viver o melhor de Deus, porque não conseguem se livrar de coisas que Deus já disse, não é por esse caminho, não é isso que eu quero que você faça. E você sabe, nós não somos mais inocentes, amados. Tivemos a nossa visão aberta. A gente erra porque quer errar, sim ou não? Sim ou não? Não adianta a gente dar uma de inocente, de bobinho. Ah, pastor. Nós sabemos, até porque quando nós temos o Espírito de Deus, Ele fala, alô, não é por aí, não é isso. Não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira, não é isso que se faz. E não adianta a gente fazer daquela que olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem alguém olhando. Não adianta. Não adianta. Outro dia eu estava descendo as escadas do Nova América. Aí desce uma senhora com 2 jovens. Ah, não, eu estava descendo e ela estava subindo com os 2 jovens. Aí eu só percebi quando pararam os degraus acima, e aí o menino falou, mãe, não é o pastor Carlos? Você imagina se eu estivesse fazendo alguma coisa errada? E aí eu parei, olhei para trás, oi irmã, paz, tudo bem? Oi pastor, tudo bem? Mas os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Quando João escreve a carta para as igrejas da Ásia, ele começa a carta com uma revelação de Jesus, dizendo, eu sou o Senhor, João. Estive morto, mas agora vivo. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, e ando no meio dos 7 castiçais. Castiçais representa a igreja. Eu vejo aquilo que ninguém vê. Aquilo que o teu marido não vê, eu vejo. Aquilo que a tua esposa não vê, eu vejo. Aquilo que teus pais não veem, eu vejo. Eu, Senhor. Aquilo que o teu pastor não vê, eu vejo. Fazer atendimento é outra coisa que é difícil demais para a gente. Pelo menos para mim. Porque às vezes você conversa com o marido, conta uma história. Minha esposa é uma praga, pastor. Ele é um demônio. Aí você fica, Pô, deve ser mesmo, do jeito que esse cara está falando. Ou então a esposa vem primeiro. Pastor, meu marido é um gadareno. Aí você fica, Jesus, que é isso? Você não viu isso antes de casar, minha filha? E aí quando chega lá a vez do marido falar, eu tenho o hábito de receber um, depois receber o outro, depois botar os 2 para conversar juntos. Aí você vê que a coisa não era de um jeito, não era do outro, não era assim, não era assado, muito pelo contrário. Num casamento não tem como dar certo
Porque os dois estão sempre errados. Em hipótese alguma, os dois estão completamente certos. Sempre tem falha dos dois. É óbvio que às vezes um erra mais do que o outro, mas é a comunhão, é entender aquilo para o qual o casamento foi criado que faz a diferença na nossa vida. Pastor, eu já não amo mais. Talvez você não ame com sentimento, mas amar é uma decisão. Decida amar e o Espírito Santo vai renovar o seu amor. Sabe, a gente precisa entender isso. A gente precisa romper com o passado. E nesses tempos de redes sociais, oh, que coisa terrível. Quando alguém encontra um ex-namorado, uma ex-namorada, aí daqui a pouco está lá. Meu filho, minha filha, em nome de Jesus, se não deu certo lá atrás, está esperando o que para hoje? Vai destruir teu casamento, vai destruir tua vida, vai destruir tua relação. Existem pessoas que Deus arranca da nossa vida e nós não podemos trazê-las de volta, porque não é o projeto de Deus. Se já passou, passou. Antigas amizades, antigos hábitos. Eu, Carlos, pessoalmente, eu gosto de ser intenso em tudo que faço. Intenso e radical. Sou chato, muito. Intenso no que faço. Me preocupo com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu fico lembrando da indústria farmacêutica. Para pregar aqui, eu lembrei da indústria farmacêutica. Tem que ser intenso, tem que ser 100%, cara. Tem que acertar mais. Tem que melhorar o alvo. Eu fico o tempo inteiro pensando nisso. Às vezes isso me atrapalha até de adorar. Porque como eu estou na igreja o tempo inteiro, às vezes eu fico olhando no meio do louvor para ver se as lâmpadas estão acesas, estão queimadas. Aí eu, caramba, para com isso. Você está aqui agora para adorar. Mas eu quero que as coisas saiam bem feitas. Não que eu seja bom, não que eu acerte o tempo inteiro, pelo contrário. Mas eu sei das minhas deficiências e por isso eu me esmero mais em fazer melhor, em ser mais eficiente, em ser mais eficaz. Eu me ajusto mais à vontade do Senhor. E um dia o Senhor falou comigo. Eu, quando era jovem no mundo, eu tinha lá meus CDs, adorava Legião Urbana, Titãs, e eu cantava umas músicas do Titãs, não sei se você, aqui ninguém deve conhecer isso, todo mundo crentinho, ó, chega a veja a áureazinha, a asinha de todo mundo, só santo aqui, ó. Olha que coisa linda. Mas eu cantava lá, tem uma música do Titãs, peste bubônica, febre de difteria, mata, desgraça, e eu ficava cantando aquele negócio e achava o máximo, né? Aí um dia eu entendi, que desgraça é isso que eu fico cantando, rapaz, tá maluco? Para que você vai ficar cantando, chamando essas pragas para a sua vida? Está repreendido em nome de Jesus. Aí eu cantava a Legião Urbana, aquele gosto amargo do seu corpo. Aí eu, que maneiro, música bonita, que letra, hein? Cantava até em italiano. Achava lindo. Mas no dia que eu entendi que aquela música estava falando de um relacionamento homoafetivo, que aquele gosto amargo do corpo não tinha nada a ver com, era algo mais profundo. Aí eu falei, está amarrado esse troço, rapaz. Coisa horrível isso. A gente precisa romper com o passado. E Eliseu nos ensina isso. Enquanto a gente estiver com um pé lá e outro cá, fica difícil do Senhor cumprir o chamado dele para mim e para a tua vida. Mas na hora que a gente rompe com o passado, e o Senhor falou comigo, eu quero que você jogue fora tudo isso, foi comigo que Ele falou. Pode não significar nada para você. Isso não é uma doutrina e nem é uma direção necessariamente para quem quer que seja. Até porque eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Mas se o Senhor tem falado contigo, ouça a voz do Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E um dia eu peguei tudo aquilo e eu tinha coleção, era lindo, na minha época era até de LP. Os jovens nem sabem o que é isso. Nem de CD sabem mais. Agora baixa tudo na nuvem. Ou da nuvem. Na minha época era LP, eu quebrei aquilo tudo, estraguei tudo. Quebrei. Falei, não quero mais, eu quebro, eu rompo as minhas pontes com o passado.
porque eu não quero mais isso para a minha vida. Você, meu irmão, minha irmã, precisa romper as suas pontes com o passado. Precisa viver uma vida daqui para frente com Jesus. Quarto e último, entender a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Oh, amados, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para quem entende o chamado. Não é uma opção. É uma necessidade. O próprio Jesus, ele nos exemplifica isso. Ele não se atreveu, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele não se atreveu a fazer a obra sem antes ser cheio do Espírito Santo. Ele buscou ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o batismo é uma vez só. Mas o ser cheio do Espírito Santo é o tempo inteiro. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele não vem a um lugar onde ele é tolerado. Você já esteve num ambiente onde você olhava, percebia que as pessoas te olhavam meio de rabo de olho assim? Está fazendo o que aqui? Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha vivido um momento na sua vida em que está numa roda de amigos e todo mundo fala, todo mundo presta atenção, mas quando você fala, todo mundo te atropela. Já passou por isso? Não precisa falar nada não. Deus faz essas coisas com a gente. Às vezes a gente fica invisível para todo mundo. É como se ninguém desse valor, mas fica tranquilo, é Deus amassando barro, é Deus trabalhando. E aí a gente fala, e quando a gente vai falar, ninguém dá atenção, vira as costas até. Você imagina que o Espírito Santo quer estar num lugar ou na vida de alguém, quer encher alguém que age com ele dessa forma? Se ele vier, tudo bem, se não vier. Não é uma opção para aqueles que entendem o chamado, serem cheios do Espírito Santo. É uma necessidade. E ser cheio do Espírito Santo não significa dizer que você não vai ter tendências para errar, que você nunca mais vai pecar. Não. Mas o Espírito Santo é alguém que fala dentro de nós. É alguém que dirige, é alguém que orienta. É alguém que fala por esse caminho sim, por este caminho não. É alguém que fala, não faça isso, ainda que pareça que vai dar tudo certo. Sabe essa história que o pastor André estava contando aí do gás? Aquilo só aconteceu porque eu teimei com o Espírito Santo. Eu fui desobediente, fui rebelde. Eu trabalhava numa companhia e eu decidi sair daquela companhia. Eu decidi. Orei dizendo para Deus, Senhor, estou indo, o Senhor me abençoa. O Espírito Santo, o Senhor nosso Deus, Ele é soberano. Ele não se submete a nós. Nós somos aqueles que precisamos nos submeter a Ele. E aí eu peguei e fui para aquela empresa. Pedi demissão da companhia que eu trabalhava, participei das entrevistas da outra, fui contratado, uma posição alto nível, salário algumas vezes superior. Falei, é de Deus esse negócio. Coisa boa, bênção pura. Agora eu vou para a Europa rapidinho. Maravilha, vou fazer compra na Flórida. Bobinho esse menino. Eu trabalhei nessa outra companhia 6 meses. Mas em 6 meses eu produzi muita coisa. A empresa tinha a sua área de produção de medicamentos fechada, e eu transferi os processos para outra empresa, estoque zerado. Rapidamente o estoque se encheu de produto, a empresa voltou a produzir medicamentos, eu desenvolvi alguns outros produtos. De vez em quando eu entro numa farmácia com a minha filha, que está estudando farmácia também, e aí eu falo para ela, filha, esse produto aqui foi papai que desenvolveu. Aí ela, é mesmo, pai? Eu falei, é? Esse produto aqui, papai melhorou o processo. E aí ela, caramba, fiz um trabalho maravilhoso, não tenho a menor dúvida disso. Mas em 6 meses eu fui chamado pela pessoa que me contratou, e ela aos prantos, falando para mim assim, Carlos,
eu vou ser obrigada a te demitir. Aí eu já sabia. E ela chorando, e ela disse, Carlos, eu não entendo, porque o resultado do teu trabalho é maravilhoso, é excelente. Mas a diretoria está me cobrando, eu preciso te mandar embora. Ou você ou eu. Aí eu falei, não tem jeito, me manda embora. Naquela semana, era uma empresa fora do Rio de Janeiro, e eu aluguei um lugar para ficar, e todas as vezes que eu ia para essa empresa, eu ia na segunda-feira e voltava na sexta. E eu, indo para aquela empresa, eu passava, era na região serrana, passava acompanhando as montanhas, e eu via aquela montanha linda, com aquela água saindo lá de cima. Não sei nem como é que Deus faz, mas normalmente a água vem embaixo, mas lá no alto da montanha, Deus faz jorrar a água da rocha. Coisa linda aquilo, e eu ia namorando aquelas montanhas, aquela paisagem, e a pista acompanhava as montanhas o tempo inteiro. Num determinado ponto, tinha uma planície, um trecho assim, até que começasse a outra montanha, e naquele trecho tinha uma igreja, uma Assembleia de Deus verde, toda verde. Era grade verde, a mureta da grade verde, as paredes verdes, era tudo verde, não tinha como não ver aquele negócio, era demais da conta. E aí eu passava por aquele lugar e dizia, qualquer dia desse eu vou vir aqui. E como eu estava longe da minha família, eu trabalhava de 7 horas da manhã até 10 da noite. Trabalhava para a hora passar rápido, para eu voltar logo para casa. Mas teve um dia que eu falei assim, quer saber? Hoje eu vou lá naquela igreja. Aí eu saí do trabalho no horário, 5 horas da tarde, e fui naquela igreja. Quando eu cheguei lá, o porteiro, a pessoa que estava na recepção da igreja, perguntou, você é crente? Eu sou. Você de onde é? Eu era da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Jaime Soares. Aí, sou lá do pastor Jaime, tal. E você tem algum cargo lá, alguma função? Não, eu sou diácono. Então tá bom, pode sentar ali. Aí deram uma oportunidade para um irmão trazer uma saudação. Irmão, a saudação lá na Assembleia é 5 minutos. O cara pregou. O cara, quando mandou abrir a Bíblia, falou, abra a tua Bíblia em Jonas. Aí ele já começou, Jonas, o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei você vir para cá. Você vai voltar, eu vou te devolver para o lugar de onde você veio. Aí eu falei, deu ruim, vou ser mandado embora. Eu pensei que ia durar pelo menos um tempo, ia poder guardar alguma coisa. E no dia que a minha chefe me chama para poder me dispensar, eu falei, eu já sabia, Deus falou comigo essa semana. Amados, quando Deus tem um chamado na minha, na sua vida, Ele zela, Ele vela para que aquele chamado se cumpra. Mas até quando a gente erra, a gente precisa entender. E eu passei uns 11 meses de castigo. O gás acabou, não foi à toa. Emprego não vinha, não era à toa. Mas era porque Deus estava me ensinando a depender dEle e a obedecer a Ele. Sabe, Deus está chamando gente aqui hoje, eu sei disso. Deus está estabelecendo, reforçando o chamado dEle para pessoas aqui hoje. E você precisa entender que quando você delibera em servir ao Senhor, não há nada que possa impedir ao Senhor de fazer cumprir a obra dEle na sua vida, a não ser você. Mas quando nós dizemos para Deus, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Será que Ele encontra alguém aqui hoje, corajoso, corajosa, para dizer comigo, Senhor, cumpre em mim o teu propósito? Será que Ele encontra alguém? Será que você pode dizer assim, Senhor, é fraquinho mesmo, não é todo mundo não. Mas quem sabe se o Senhor não está falando ao teu coração, então diga comigo, Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Oh, amados, há um propósito de Deus para você. E você não tem que ter medo. Palavra do Senhor em Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim, eu, o Senhor, é quem sei os pensamentos que trago, que tenho a vosso respeito. Sabia que o Senhor pensa em você? Pastor, eu pensei que Deus tinha esquecido de mim. Ele não se esquece dos seus.
Isaías vai dizer para nós ainda que a mãe que amamenta esqueça do filho do seu ventre, e eu todavia não me esquecerei de ti, porque tenho o seu nome gravado nas minhas mãos. Deus se lembra de você. Talvez você entrou aqui hoje se achando menos do que aquilo que Deus fez, mas o Senhor te chama hoje para entender o chamado dEle, que você é alguém que Ele conta para fazer a obra dEle. O Senhor é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e eu vou dizer para vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, buscar-me-eis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Amado, você e eu precisamos nos dedicar e entender que o Senhor tem um projeto para a nossa vida. Será que você pode se colocar de pé? Eu quero orar contigo nessa noite.